Uhum. Dentro desse processo, Wagner, a gente, tipo, você, lá no final do caminho, você tem aquela questão de ou é 8 ou é 80, né? Mas daí, se você ir caminhando por essa parte do comportamento, você já sabe que vem algo dentro de você, o que modifica a sua forma de sentir é o que você pensa. Então, observa quais são os seus padrões de pensamentos que você tem, né? Antes de você sentir essa inflexibilidade, né? Essa rigidez, e, e mapeando isso, você fala assim, qual é a receita do que está acontecendo com você, entendeu? Você descobrindo essa receita, é literalmente uma forma matemática. Olha, se eu pensar A mais B mais C, o resultado vai dar, eu vou sentir isso. Esse sentimento dividido pelo meu comportamento vai ser igual ao resultado. Literalmente, é uma forma de Bhaskara emocional que vai, que vai trazer. O delta é o resultado que a gente quer nessa equação de Bhaskara. Mas eu concordo com você. Eu concordo com você, até tanto que a gente teve aquela conversa em particular que eu expliquei que Uhum. por que eu converso mais com um tipo de pessoa e menos com outra, eu comecei a mudar isso. Tem surtido um efeito legal. Aquela conversa que a gente teve gerou frutos, tá? Show de bola. Foi muito bom. Posso dar uma sugestão? Fica à À vontade. vontade. Então, é interessante essa questão, né, levantando sobre pai, sobre os nossos pais, né, pai e mãe, e o que o Wagner trouxe também, e algumas vezes os pensamentos também podem ser inconscientes, né, são flechas de pensamentos que a gente nem sabe por que que veio, como que surgiu isso, né, e não entendemos o porquê que isso acontece, né, então é interessante, Wagner, a gente olhar para uma questão como esse extremo que você disse, né, eu costumo dizer que todo excesso esconde uma falta, né, então se é um excesso do extremismo aí, talvez você poderia se perguntar, sabe, não é verdade absoluta, mas no sentido de é, será que de alguma forma inconsciente, né, aquela minha criança interior, ela não está querendo uma aprovação dos meus pais? Então, por isso que eu levo tudo de uma forma extrema, fazer corretamente como eles me ensinaram, entende? Então, hoje, no eu adulto, eu não preciso mais seguir daquela mesma forma, mas aquela criança, né, inconsciente, pode ser que precisa de uma aprovação, sabe? De uma aceitação dos pais. Algumas vezes a gente passa por isso, tentando até ser bonzinho, sabe? Quando os pais nos criticam, nos comparam, ou não só os pais, né, como cuidadores, outras pessoas que nos ajudaram ali na nossa formação. Então, talvez seja um ponto importante, sabe, para você levar assim a consciência, não que seja certo ou errado, né? Mas é um trabalho que eu também faço para mim, sabe? Então, até compartilhando com vocês, às vezes eu sinto assim um frio na barriga, sabe, de medo. Pois é. E esses dias numa conversa com O... Desculpa te interromper. Mas nesse ponto, né, quanto aos pais, eu até sei, hoje em dia, pensando mais logicamente, eu até sei de onde veio. Que vem de uma coisa assim, que meus pais, né, sempre falam assim, você tem que fazer sempre o certo. E aí também é uma aprovação que eu gostaria deles, e que eu não tenho. E sim, por coisas que eu achei que eu estava certo, e eles me recriminaram. Então, até hoje, eu ainda tento provar, tá? Eu tento provar que eu estava certo. entendi. Dentro da lógica deles, dentro do que eles me ensinaram, mas mesmo assim, vamos dizer assim, eu estava certo, mas mesmo assim eu tive uma reprovação. Então, isso ainda Existe uma trava, né? existe uma trava, tem uma briga ali. Tá? E como seria Hoje, assim se você pensasse de uma forma que você não precise mais provar isso para ele, sabe? Tipo, ok, vocês pensam de uma forma, isso é importante para vocês, mas no meu ponto de vista, no meu mundo ou no meu mapa, como a gente fala, né? Para mim foi o melhor que eu fiz dentro daquilo que eu tinha condição. Talvez então, livraria um pouco essa carga.
Hoje em dia, eu entendo isso. Entendo, mais ou menos. Só que eu ainda deixo isso como um lembrete, uma guia na minha cabeça, sabe? Não me trava mais, eu consigo conciliar as coisas, né? Saber o que é, o que vale a pena, o que não vale a pena, né? Quanto ao que eles acreditam, quanto ao que eu acredito, né? Eu tô ciente do que eu acredito, mas eu ainda fico, tenho ali uma lembrança ali, e eu deixo aquela pontinha, não que eu não tenha superado, mas assim, para me lembrar aonde eu errei, aonde eu falhei e aonde eu posso me consertar mais. Então, tipo, eu inverti para colocar para eu me melhorar. Não sei se tá, não sei o certo, o errado, mas até então tem funcionado com algumas outras coisas que eu tenho englobado, que eu tenho colocado, né, que eu tenho adicionado no meu dia a dia. Né? Entendi. Então, de alguma forma, isso faz sentido, né? Na atualidade, na sua vivência agora, recente. Então, isso de alguma forma é um alerta, é como se fosse um troféuzinho, assim, ó, lá atrás aquilo não deu certo, mas hoje você busca isso como um recurso interno para lidar com algumas Sim, situações agora. isso aí. Entendi. Tá, pessoal, a gente tem mais 5 minutos aqui antes do Zoom fechar, né? E a gente vai ramificando os assuntos, né? E a gente vai encontrando várias e várias situações que vão sendo desafios para a gente, né? A realidade é que no nosso dia a dia a gente encontra muitas dificuldades, tá? Com várias coisas. Várias coisas, seja com nossos pais, seja com quem criou a gente, né? A gente acaba recebendo muita influência os P's, né, programadores, né, que são os pais, parceiros, pastores, padres, né, são os colegas na escola. Hoje em dia, né, a gente recebe muita influência do que está na rede social, a gente recebe muita influência das novelas, dos filmes que nós assistimos, né? Então, assim, por exemplo, se você é uma pessoa que assiste muita novela, você possivelmente vai tender a achar que, por exemplo, a traição é algo normal, porque é algo que antigamente passava-se muito nas novelas, principalmente as novelas da Globo. Tinha muitas essas questões. Inclusive, foi feito um estudo com relação às novelas da Globo, e foi colocado que, conforme o sinal da Globo ela foi ganhando espaço no território nacional, o número de divórcio foi aumentando nas cidades aonde a Globo ia pegando. Tá? Então assim, são coisas que acontecem.